Em 2023, realmente não foi nada fácil para os pecuaristas de leite. No acumulado do ano, o preço pago ao produtor registrou uma desvalorização de mais de 23%. Mas, de acordo com dados do CPEA, o preço do litro, que vinha acumulado 6 meses de quedas consecutivas, subiu 1,3% no mês de novembro. E para a gente entender melhor esse cenário, eu converso agora com a pesquisadora do CPEA, Natália Grigol, que já está aqui comigo ao vivo. Seja muito bem-vinda. Feliz Ano Novo e obrigada por aceitar o convite de falar conosco, Natália. Eu que agradeço o convite, Maruza. Feliz Ano Novo para você e para todos que nos ouvem. Vamos falar dessa cadeia tão importante e que foi bastante judiada agora em 2023, né? Natália, já é possível, a gente falou de novembro, né, que deu uma leve melhorada, mas já é possível a gente saber como é que ficou o mês de dezembro, o balanço de dezembro aí, o consumo ele melhorou com essas festas de final de ano e também um pequeno aumento do poder aquisitivo do produtor, né, das pessoas por conta do 13º salário? Olha, o CPEA ainda está fazendo, né, a pesquisa de coleta de preço do leite ao produtor, mas a gente faz o acompanhamento dos preços dos lácteos, né, negociado entre as indústrias e os canais de distribuição. Dezembro foi uma continuidade do mês de novembro, então a gente vê essa mudança na tendência, vinha uma tendência muito forte de queda de preços. Novembro já mostrou que esse cenário não se sustentou e dezembro aponta aí para essa nova virada. Do lado da negociação dos lácteos, Maruza, ainda foi um mês bastante complicado para a indústria, né? De modo geral, apenas a categoria dos queijos que conseguiu aí registrar um leve aumento no preço médio negociado. Leite em pó, leite UHT ainda tiveram bastante dificuldade de impor preço. Então, a indústria, de uma forma geral, não conseguiu fazer grandes, né, rendimentos aí no mês de dezembro. Agora, a grande preocupação é justamente com a oferta no campo que começa a se limitar. Né? Diante de todo esse contexto aí de alta no custo de produção, da questão climática que não tem ajudado também, né, a alimentação dos animais, a gente tem uma disponibilidade interna, uma produção interna que ela vinha em crescimento e que agora começa a reduzir esse ritmo. Então, as empresas de laticínios já começam a disputar a compra de leite no campo. Então, o cenário que a gente espera aí para o preço de dezembro é que esse movimento, né, de alta que começou em novembro, que ele se firme. Esse movimento de alta, ele começou em novembro e ele começou de uma forma bastante diferente entre as bacias leiteiras. A gente viu que o Sul puxou esse movimento de valorização, mas a gente ainda teve uma estabilidade em Goiás, em Minas Gerais, e ainda uma manutenção da queda do preço em São Paulo e na Bahia. O que a gente espera para dezembro é que essa inversão aconteça para todos os estados e os preços se estabilizem nessa tendência de alta. Porém, pensar aí, né, numa retomada dos preços, isso não deve acontecer nesse final de ano, mas é aguardado aí para o primeiro trimestre de 2024. Vamos aguardar, né? Olha, é importante a gente falar também sobre as importações, né? A decisão do governo de elevar impostos da importação trouxe algum reflexo ao setor ou eles devem ser sentidos a curto, a médio e longo prazo? Quando que deve começar a sentir aí? São reflexos que devem ser sentidos aí, né, a partir de fevereiro, à medida que tinha aí um tempo de implementação. Então, a questão das importações, ela foi uma questão muito sensível, foi realmente um fator que pesou muito, né, no movimento, no comportamento dos preços ao longo de 2023. Vai continuar sendo um fator importante para 2024. Ainda tem bastante incerteza, né, em relação a isso, mas essa medida, né, do governo para conter as importações, ela deve ter algum efeito aí a partir de fevereiro. E a gente também observa como que vai se desenrolar, né, o cenário aí da oferta, né, dos lácteos argentinos e uruguaios também para o Brasil. Esse é outro fator importante para a gente observar em relação às importações, mas de uma maneira geral, a expectativa é de que a gente tenha em 2024 um volume menor de importações do que a gente teve em 2023. Até porque em 2023 a gente teve aí um recorde, né, nessas compras. Então, de uma forma geral, se espera que o volume importado, pelo menos no primeiro semestre de 2024, fique abaixo do que a gente viu em 2023. Mas, claro, ainda existe, né,
um ambiente bastante instável que pode mudar esse cenário. Mas aí traz uma valorização para o leite brasileiro. Exatamente, a gente começa o ano de 2024 um pouco diferente do que a gente começou em 2023, porque a gente tem essa tendência, né, de queda nas importações, ainda que estejam em patamares elevados, e também esse enxugamento da oferta nacional. E como a gente observou a questão do custo, né, em 2023, de uma maneira geral, esse custo ele caiu no primeiro semestre e ele começou a subir a partir de outubro. Agora a gente já observa também uma maior dificuldade do produtor, né, em segurar a sua margem, né? À medida que o custo vem aumentando, a gente tem as questões climáticas, né, que estão aí encarecendo a alimentação animal, e a gente tem aí menos investimento na atividade. Então a gente está observando que 2024 deve unir, né, esses fatores de uma oferta mais enxuta e um consumo, né, que espera-se que reaqueça agora nesse início de ano. Vamos torcer aí para que 2024, que acabou de começar, seja muito mais positivo, seja muito melhor para o produtor de leite do que foi 2023, né, Natália? Natália, muito obrigada pela participação. Uma boa tarde para você e até a próxima. Eu que agradeço. Boa tarde para vocês também. Até mais.